Valendo, valendo, valendo. Senhores, senhoras, senhoritas, rapazes, mocinhas, moçulhas, mais uma vez é um prazer inenarrável, incomensurável revê-los e revê-las. Hoje nós vamos fazer um apanhado. Vamos fazer um apanhado sobre as principais dificuldades do uso do que e as principais dificuldades do uso do se, não é? Procurei resumir aqui ao máximo aos principais problemas, as dificuldades que mais caem, que mais aparecem em relação ao uso do que e em relação ao uso do se. Lembrando que é algo que cai, e quando cai, derruba. Por quê? Pela quantidade de classificações. Nós temos, na gramática, 3 camaleões. Quais são, professor, os 3 camaleões da língua portuguesa? O que, o se e o como. São palavras que passeiam no campo semântico. E nós viemos trabalhando durante todo esse tempo de que forma? Não decora. Você não vai decorar, você vai entender. Você vai analisar a relação contextual. Esse é o nosso primeiro momento. Não decora. Agora, todo mundo olhando para o tio, não copia. Depois eu dou aquele tempinho para todo mundo copiar. Começando com a primeira função, que é uma função básica, mas dá para bater um papo legal. Primeira função do quê? Primeiro uso do quê? Primeira classificação do quê? Essa classificação aqui, ela chega a ser esdrúxula. Porque você que é fera, você que já sabe português fácil, você não vai errar. Qual é a primeira classificação do quê? Pessoal, esse que, ele está vindo acompanhado de quê? Do artigo, não é isso? Do, que é preposição em, mais artigo ó. Então, toda palavra precedida de artigo vira o quê? Substantivo. Então, uma das funções do que, das classificações, melhor falando, uma das classificações do que, Fernando? É substantivo. E eu já posso criar um pensamento, já posso criar uma linha, já posso criar uma ponte. Não só o que. Qualquer palavra precedida de artigo vira substantivo. O se pode ser substantivo ou não? Pode, desde que venha precedida de artigo. Nesse momento, eu digo que eu tenho, olha só, vou colocar, só apagar o nome do tio, aqui, já sabe que é o tio J. Nesse momento, eu tenho o que nós chamamos de derivação imprópria. O que é, professor, a derivação imprópria? É quando você pega uma palavra que normalmente pertence a uma classe e transforma ela em outra classe. Na escola, alguns professores aplicam como substantivação. O porquê substantivado, que é aquele junto e com acento. Né? Então, derivação imprópria é quando você pega qualquer palavra e muda a classe dela. Por exemplo, aranha. Aranha. Aranha é nome, não é nome? Não é nome do bichinho? Aranha. Tem medo de aranha, bebê? Tem muito tipo de aranha. Tem pequena, grande, venenosa, caranguejeira, assim, né? Aranha é nome. Se é nome, pertence à classe dos substantivos. Mas se eu disser mulher-aranha, aranha deixou de dar nome para dar característica mulher. Deixou de ser substantivo e virou o quê? Adjetivo. Mudou de classe. Isso é a derivação imprópria. É quando uma palavra normalmente pertence a uma classe gramatical e por um motivo qualquer passa a pertencer a outra classe. Pobre. Só e somente só na gramática, pobre é qualidade. Pobre é qualidade, é adjetivo. Qualidade. Mas se eu disser o pobre, toda palavra precedida de artigo vira o quê, Lennon? Substantivo. Transformei o adjetivo em substantivo. Jantar. Jantar é um verbo. Eu janto, tu jantas, ele janta, nós jantamos, vós jantais, ele janta. Inclusive, pobre não conjuga o verbo jantar. Pobre conjuga o verbo tomar café, né? Pobre toma café. Nós tomamos café, né? Quando não tem, né? Jantar é um verbo, mas se eu disser o jantar foi perfeito, virou substantivo. Isso é a derivação imprópria. É quando você pega uma palavra que normalmente pertence a uma classe e por um motivo qualquer joga ela para outra classe.
Repito, algumas pessoas dizem que a derivação imprópria é a substantivação. Não só. É a mais fácil. É a mais comum, porque é só colocar um artigo na frente e você transforma qualquer palavra em substantivo. Mas eu posso adjetivar uma palavra. Pegar um substantivo e contextualmente transformá-lo em adjetivo. Galinha. Galinha é o nome. Não é nome? É substantivo. Mas se eu disser, aquele menino é muito galinha, deixou de ser substantivo e virou adjetivo. Então isso é a derivação imprópria, quando você muda. Quer ver? Rato. Rato é um substantivo. Mas pode ser um verbo. Ratar. Já jogasse, Hugo, quando era pequeno, chimbra, bola de gude, que aqui em Maceió a gente chama chimbra, não é? Quando o cara jogava a bolinha de gude, pá, passava muito perto, mas errava. Dizia que aconteceu o quê? Ratou. Ratou, é um verbo neológico. E ainda tinha gente que fazia macumba, né? Rata barata no cu da barata. Era. Ratou, vê. O verbo ratar, o verbo neológico. Ratar. Aí algumas meninas se revoltam e dizem, professor, mas eu sou mulher, eu não jogo bola de gude, não jogo cimbra, então não falo ratou, fala. Vai no salão e o cara erra o corte? Menino. Tu ratou meu cabelo, filho da... Então isso é a derivação imprópria. É quando uma palavra normalmente pertence a uma classe e por um motivo qualquer passa a pertencer a outra. É o caso do que? A primeira classificação do que é a mais simples e a mais básica, é quando ele é substantivo. Para que ele seja substantivo, ele tem que vir acompanhado do artigo. Está aqui, ó, substantivo. Qual é a segunda classificação do que? Pessoal, você não precisa, e eu bato muito nessa tecla, para que você aprenda de forma definitiva. Não decore. Porque quando você decora, você fica limitado. Você fica limitado. Você gosta de quê? Pessoal, esse que, eu não quero saber o que ele é. O que é que ele está fazendo aqui? Está perguntando. Ora, se ele está explicitando a pergunta, ele é o quê? Um pronome interrogativo, isso. Pronome interrogativo. Um pronome interrogativo. Que é isso aí? Pronome interrogativo. Você está pensando em quê? Pronome interrogativo. Você trabalha com o quê? Pronome interrogativo. O que é que você quer fazer? Pronome interrogativo. Eu não preciso decorar, eu só preciso observar, Dom Casmurro, o que ele está fazendo na oração. Na oração. Na oração. Beleza? Então, primeiro o que, preste atenção, Fernando, ó. Primeiro o que, substantivo. O segundo o que aqui, ele é um pronome interrogativo, é a palavra que explicita a pergunta, tá certo? Olha a diferença para esse terceiro o que aqui. Que lindo seu chapéu. Esse que, ele está fazendo pergunta, então já sei que não é pronome interrogativo. Não quero saber o que ele é. O que é que ele está fazendo aqui? Qual é a ideia que ele está dando? Indicando, mas o quê? Intensidade, muito bem. Ele não está dando ideia de intensidade aqui? Que lindo o seu chapéu. Aqui, se ele está indicando intensidade, se ele está intensificando, eu tenho um advérbio de intensidade. Um advérbio de intensidade. Todos aqui já leram ou assistiram ou ouviram em algum momento Chapeuzinho Vermelho. Já, galego, já ouviram em algum momento Chapeuzinho? Sério, sem onda. Já, todos aqui já ouviram. Tem aquele momento na Chapeuzinho em que está o lobo mau lá, né? Aqui assim. Aí a Chapeuzinho chega lá e faz, vovó, que olhos grandes, para te ver melhor. Vovó, que mãozona grandona, para te pegar melhor. Vovó, que orelhona tão grandona, para te ouvir. Vovó, que bocona,
para te comer, não é? Pessoal, ó, que olhos grandes, que boca grande. Tudo advérbio de intensidade. Felipe, rapaz, que coisa feia. Esse quê? Não, né? É um advérbio de intensidade. Você nostálgico aqui porque você lembra, e nós trabalhamos durante todo o curso dessa forma, com aquele recurso de memória, você lembra da história, lembra da regra. Eu sou de uma época, hoje eu vejo esses meninos aí, jogando Free Fire, Fortnite, não sei o que e tal, jogando aquele jogo, dá dor de cabeça em mim, eu nem sei mais pra onde. Eu sou da época do fliperama. Era raiz, porque tinha até o cinzeiro no meio. Você jogando com o cinzeiro, jogava. Era. Fliperando na Praça Deodoro. O negócio era Street Fight e tal. Era. Só que antes disso, teve uma história de quê? De locadora. Locadora de fita, locadora de videogame. Você chegava lá, estava jogando, derrubou o controle, perde 15 minutos. Era. Derrubou o controle. E teve um jogo que ele marcou um divisor de águas nos jogos de esportes. Porque até então, desde a época do Atari, tinha futebolzinho. Futebol, aí você já chega no Master, Famicom, depois no Mega. Chegou no Nintendo, tinha os futebols, mas surgiu um que mudou. Até chegar hoje no FIFA, no outro lá, que eu PES, né? Eu não sei nem para isso, né? Que era International Superstar Soccer. Era, e a galera jogava muito, só que em um determinado momento fizeram uma versão piratona com times do Brasil. O Bomba era. E eu lembro porque ficava bem bacana, assim, eu tenho essa memória auditiva. Chegava lá, eu nunca gostei de jogo de futebol, mas a rapaziada gostava. Quando você chegava, você ouvia logo assim. Que lindo! Campeonato Brasileiro 2008. Era. Depois, Ronaldinho, gol! Quando ele falava, que lindo! Campeonato Brasileiro. Esse quê? É o quê? Vendo? Não tem mais que você vai lembrar do videogame. Tá vendo? Advérbio de intensidade. Isso, na época, você não sabia, só queria 2 para frente, 2 para trás, não sei o quê, para o cachorrinho correndo no meio do campo. Era, não era? Então, esse que aqui é advérbio de intensidade, tá certo? Substantivo, pronome interrogativo, advérbio de intensidade. Quarto uso do que? Esse é o mais pilantra de todos. É o que não serve para porra nenhuma. Para nada. Como assim? Deixa eu cortar, sair do foco. Pegar minha água. Ó. Quase que eu morro. Qual é a função desse quê? Isso. É porque tá gravado. Mas eu vou falar, não vou mudar minha aula não. Porra nenhuma. Serve pra nada. Serve pra nada esse quê? Esse que, na verdade, a função dele é prejudicar você. Preste atenção, Chesterton. Estou ouvindo você, viu? Ó, quase que eu morro. Esse que, ele poderia sair da oração. Poderia, não. Mudou o sentido. Quase eu morro. Esse que, ele só apareceu para realçar, para enfeitar a oração, para expressar de maneira mais clara. Então, esse que aqui é o que nós chamamos de partícula expletiva ou de realce. Questão clássica, questão clássica. Se eu digo aqui, preste atenção, ó, olha o que acontece. O que você quer? O que você quer? Esse que está fazendo o quê? O que você quer? Uma pergunta, não está fazendo uma pergunta? Ele é um pronome interrogativo. Mas se eu dissesse, o que é que você quer? O primeiro o que continuaria fazendo a pergunta. E para que aquele segundo?
para realçar, para expressar melhor, ou seja, para encher o seu saco. A partícula expletiva, a partícula de realce, ela pode ser eliminada da oração. E da mesma forma que o que ele é expletivo, o si também pode ser expletivo, também pode ser de realce. Se eu disser, e os dias se passavam, para que esse si? Eu poderia dizer, e os dias passavam. E ela se foi. E ela foi. Então, tanto o que como o si, quando eles não têm, a ideia é só realçar a partícula expletiva, partícula de realce. Observem que eu coloquei 4 funçõezinhas básicas do que? O bicho vai começar a partir de agora. O bicho vai começar a partir de agora. Atenção, que é a hora do corte. Tá? Olha que frase. A menina que amei morreu. Doeu, Felipe. A menina, tu não ri que tu não fala. A menina que amei morreu. Alguém sabe me dizer o que é esse que aqui? Pronome relativo, muito bom. Mas suponhamos que eu fique na dúvida, que eu não saiba que isso aí é um pronome relativo. E olha que eu nem estou analisando a função dele. Tá? Como é que eu faço, Filipão, para saber que é um pronome relativo? Eu vou trocar por o qual ou alguma variação. Eu posso dizer assim, ó, a menina a qual amei morreu. Posso ou não posso? Se eu posso substituir por o qual, a qual, os quais, as quais, no qual, na qual, pelo qual, pela qual, qualquer variação, eu sei que eu tenho um pronome relativo. Por quê? Se vocês observarem, olha para cá, não copia não, que a magia acontece aqui. Eu tenho 2 informações relacionadas ao mesmo elemento. Eu amei a menina e a menina morreu. Esse que, ele fez o quê? Relacionou as informações. É um pronome relativo. Se não quiser entender dessa forma, é trocar pelo o qual. O curso que fiz é bom. O curso, o qual fiz, é bom. Quais são as 2 informações relacionadas? Eu fiz o curso e o curso é bom. Eu relacionei, utilizei um pronome relativo. Entendeu, jovem? Beleza? Stanley, de boa? As pessoas que estudam, passam. As pessoas as quais estudam, passam. Então, pega a visão, pega o movimento, lembrando que essas são as dicas, é muito prático, nós temos que ser práticos, tá certo? Troquei por o qual, a qual, os quais, as quais, ou qualquer variação, pronome relativo. Se eu posso tirar e não muda nada, é o quê? Partícula expletiva, partícula de realce. Se veio acompanhada do artigo, é o quê? Substantivo. Se fez a pergunta, interrogativo. Você nem precisa nem dizer pronome interrogativo. É interrogativo, porque na resposta vai estar lá. Se ele indicou intensidade, advérbio, advérbio. O como, lembram que eu falei que o como também era um camaleão da língua portuguesa? O como, ó, substantivo. Como você chegou aqui? Interrogativo. JP, você mexe tanto com o Felipe, cara. Marcação com o Felipe. Parece que você tem raiva do cara. Não tenho raiva do Felipe, não. Eu não gosto do Felipe. E como? Vê, advérbio de intensidade. Advérbio de intensidade. Roberto Carlos, quando dizia, como é grande o meu amor por você. Olha aí. Intensidade. Então, o segredo não é você ficar limitado, não é você ficar engessado na palavra, não. É olhar o que está fazendo.
Porque agora, rapidamente, eu peguei as 3 primeiras classificações do que e coloquei o si. Aí adianta decorar, galega? Não adianta. Decorar é coisa de quê? De pobre. De pobre. Quem junta sabonete. Vai ficar bando e faz a bolinha de sabonete napolitano e bota para lavar as mãos na pia. Sustentabilidade não. Isso é piranagem. Coisa de pobre. Não é não? É meu irmão, mas... Cansei de buscar. Mamãe dizia, buscar. Quando eu ia pegar ele no sítio com os meninos, brincando de trocar cavalo mago. Brincando de negócio de papão. Tava brincando de papão. Eu digo, mãe, era papão mesmo que ele tava. Ele tava a mão assim, né? Então, vamos lá. Então, o segredo, pessoal, é você não decorar. Decore não, porque você vai ficar engessado. E eu sou muito verdadeiro com vocês. Seria mais fácil eu colocar aqui um monte de coisa, fazer você decorar. Você vai sair daqui com aquela pseudo-sensação de que aprendeu. Quando você chega na prova, o que é que acontece? Você erra. A questão, você erra. Não pode, né? Não pode. Beleza? Então, peguei a primeira parte do quê? Vamos aqui para a segunda parte do quê? Elimina essas coisas. Voltando aqui, o que ele também pode ser conjunção. Tanto o que como o se. Pode ser função de conjunção. E quando nós falamos de conjunção, nós sabemos que são 15. São 15 conjunções. Vamos lembrar das 15 conjunções que nós já vimos isso aqui. Não façam vergonha ao tio. Vou começar com as 5 coordenadas. Você vai lembrar de quê? Da baratinha. Né? A baratinha. Pega aquela barata, bota na boca, mastiga. Eca, professor, que nojeira. Eca, nojenta. É de quê? Explicativa C de quê? Conclusiva A de quê? Aditiva, adversativa e alternativa. As 5 conjunções coordenadas estão no bolso. Nas subordinadas, são 10. Para lembrar das 10, eu lembro de 6 com C. O gaguinho. Gaguinho! Oi! Tu pinta a casa? Pipinto. Tu pinta com quê? Com cal. Com cal. 6 com C, 5 com e o cal. Causal, consecutiva, condicional, comparativa, conformativa e concessiva. Mas, professor, sobraram aí 4. Das 6, sobraram 4. Lembra do cascudo na cabeça do gago. Cascudo na cabeça do gago faz o quê? Pífite. P, proporcional. I, integrante. F, final. E T, temporal. Temporal. Quem perdeu essa aula, vamos colocar, procurar o dia para revisarmos essa aula. Essa aula é a aula número 4. É a aula número 4 das 12 aulas. É a aula número 4, tá bom? Então, volte cedo, que é perigoso à noite. Presta atenção, não decora. Olha o que ele está fazendo. Quantas ideias eu tenho aqui? Qual é a primeira ideia? Qual é a segunda? Que é perigoso à noite. Muito bem. Esse que está passando a ideia de quê? Pois. Muito bem. Volte cedo, pois é perigoso à noite. Volte cedo, porque é perigoso à noite. Volte cedo, que é perigoso à noite. O que é que ele está fazendo aí? Está explicando. Se ele está explicando, ele é uma conjunção explicativa. Que lindo. Comeu tanto
que passou mal. Quem vai lembrar, tem uma feira, tem a dica. Comeu tanto que consecutiva, não é causa. Vamos lembrar da diferença entre causa e consequência. Causal, lá no início, causa. A causa acontece no começo. Tanto, uma vez que, visto que, tendo como causa que. E você nem quebra a cabeça com a causa. Porque se você entende a relação da consequência, já era, papai. A consequência vai ser o quê? Intensidade acompanhada do quê? Comeu tanto, olha a intensidade, comeu tanto que passou mal. Consequência. Aquele menino é tão feio que assusta criancinhas. Consequência. O professor fala tão alto que fica sem voz. Consequência. Você agiu de tal forma que ninguém gosta de você. Consequência. Lembrem do macete, lembrem da dica, do recurso mnemônico. Consequência é o quê? Intensidade acompanhada do quê? Intensidade acompanhada do quê? Eu estou estudando tanto que com certeza serei aprovado. Intensidade acompanhada do quê? A corrida foi tão cansativa que poucos chegaram ao final. Intensidade acompanhada do quê? Consequência. Sexta-feira, eu usei esse exemplo na aula. Sexta-feira, dia de quê? Namorar. Muito bem, tá certo. Pensando nisso, bata suas 8 horas diárias de estudo depois, higiene mental, vá namorar. Vá namorar. Pega a morena ou a galeuga, vai namorar. Vai tomar um coquetel de frutas vermelhas cremosas da época. Ou então, em Bivinho, tomar um chicletinho. Bora, moral! Um chicletinho. Está escutando o Lulu Santos. Lulu Santos, ele tem uma música onde ele diz, não aprendi a dizer adeus, é essa não, né? Essa é outra. Ele tem uma música onde ele diz, eu gosto tanto de você que até prefiro esconder. Você coloca essa música para 10-10, pai. Com aquele coquetel, aquela caipifruta de kiwi. Quando na balança, toma... Eita, como tá forte. É o kiwi. É o carocinho do kiwi que amarga. Tome mais um golinho. Quando tomou, terminou, 3 caipiroscas de kiwi. Como é o nome do... Margarita Trio. Vai lá, não posso dizer aqui para não gerar spoiler. Vai lá, pede Margarita Trio, docinho, não sei o que e tal. Bom, né? Menino bom. É de que o outro? Bom, né? E esse aqui é de quê? Bom também. Já era. Diferença. Aí vai para onde? Que tem? Vai ali no churrasquinho, 3 irmãos de casa. Ô, moral, me dá um alcatrão aí, velho. E teve gente que... Eu apresentei o alcatrão a um colega meu, o bicho ficou... Rapaz, o negócio é muito bom. É muito bom alcatrão. No outro dia eu disse, meu Deus, minha cabeça. Comeu tanto que passou mal. Consecutivo. Então esse que aqui, ele vai ser o quê? Consecutivo. Vai ser consecutivo. Então, voltando né? A consequência é justamente a teimosia. Embora estivesse fazendo sol, ele preferiu ficar em casa. Vê, que é uma concessão, é algo contraditório. É algo contraditório. Mesmo gostando dele, não o quero mais. As meninas, quando se decepcionam com o boy magia, pensa que é boy magia, mas no final é boy macumba, né? Né? A mulher, ainda que
tenha me doado de corpo e alma para ele, ele não valeu a pena. Isso é a concessão. Então aqui, ó, ainda que chova, sairei. Ainda que chova, sairei. Isso é o quê? Uma concessão. A contradição é aquilo que você espera que aconteça, mas que não vai acontecer. Beleza? Ainda que eu falasse a língua dos homens, falasse a língua dos anjos, amor, eu nada serei. Tem algum que seja adversativo? Tem, desde que passe, olha, condicional, desde que condicional. Por exemplo, se eu dissesse aqui, qual é a diferença que nós fazemos mentalmente entre a concessiva e a adversativa? A adversativa é a oposição. E a concessiva não é necessariamente a oposição, é a contradição de ideias. Vou usar uma metáfora, uma figura de linguagem. Existem duas figuras de linguagem que o pessoal mistura muito, que é a antítese e o paradoxo. Antítese é a oposição de palavras, são os antônimos. Alto, baixo, grande, pequeno, gordo, magro. A luz do teu olhar iluminou a escuridão do meu coração. O calor do teu sorriso aqueceu o frio da minha alma. Isso é a antítese. Seria a adversativa, a oposição. Tá? A concessiva ela seria um paradoxo. O que é um paradoxo? É uma oposição de ideias. É a contradição de pensamentos. Por exemplo, menino do Rio, calor que provoca arrepio. Dragão tatuado no braço, calção, corpo aberto no espaço, coração. Né? Menino do Rio, calor que provoca arrepio. Vê que eu não tenho nada oposto, mas não é contraditório. Como é que calor provoca arrepio? Porque normalmente o que provoca arrepio é o frio. Isso é a contradição, isso seria a concessão. Você pensa dessa forma, tá certo? Se eu disser aqui, ó, o amor é o fogo que arde sem se ver. Primeiro que a pessoa está drogada, né? É ferida que dói e não se sente. Peraí, como é que está doendo, filho da peste? Você não está sentindo, você está noiando. Gente, não é emoção, é dói, você não sente. Eu não tenho palavras contrárias, mas eu tenho ideias antagônicas. Beleza? E a última situação do que atrapalha um bocado também o candidato é essa aqui. Vou colocar aqui, esse que, ele é concessivo. O que atrapalha muito o candidato é o que? Conjunção integrante. Conjunção integrante. Como assim, doutor, o que? Conjunção integrante. O que é a conjunção integrante? Vejam. Espero que todos passem. Eu consigo trocar esse que, essa oração na qual o que está inserido pela expressão isso? Sim ou não? Espero isso. Aí a pessoa vai perguntar, isso o quê? Que todos passem. Vejam que esse que, ele só fez iniciar uma oração substantiva nesse momento. Espero isso. Isso o quê? Que todos passem. Então aqui eu tenho uma conjunção integrante. Que no avançado, nós aprendemos a classificar a oração. Aqui só de petisco, olha para cá. Espero isso. Se eu troquei pelo isso, eu tenho uma conjunção integrante que inicia uma oração subordinada substantiva. Uma oração com valor de substantivo. Quando eu troco pelo isso, é oração substantiva. Aí eu venho para cá. Espero. Se eu pergunto o que, o verbo é VT. O complemento é OD. Você não pode esquecer. Aí tu chega em casa, já pensou, Hugo? Chegar em casa, mãe, aqui eu tenho um período composto por subordinação.
predominante é a oração principal acompanhada de uma oração subordinada substantiva objetiva direta. O meu filho está estudando, então me dá esse conto, vai para a Lan House jogar tíbia. Ela disse que estava triste. Ela disse isso. Isso o quê? Que estava triste. Se eu troquei pelo isso, eu sei que eu tenho aqui uma conjunção integrante. Vê que eu não consigo trocar por o qual. Espero o qual todos passem. Não consigo, Tiririca? Não. Ela disse a qual estava triste? Não. Quero que você estude. Quero que você estude. Quero o qual estude? Não. Quero isso. Isso o quê? Que você estude. Se eu troquei pelo isso, é porque eu tenho uma conjunção integrante. Vamos recapitular de trás para frente. Olha, atenção para todos acertarem, para ficar bacana, bonitinho no final. Olhei o quê? Vi que ele iniciou uma oração e que eu consigo trocar essa oração pelo isso, é a conjunção integrante. Se passar uma ideia contraditória, é o quê? Conjunção concessiva. Intensidade acompanhada do quê? Consequência, consecutiva. Né? Troquei pelo pois, pelo porquê, é explicativo. Beleza? E troquei por o qual, a qual, os quais, as quais, ele vai ser o quê? Pronome, o quê? Relativo. Pronome relativo. Beleza? Se fizer uma pergunta. Ficou intensidade. Papai, é demais, é legal, é uma delícia, né? Beleza? Vamos para a segunda parte, que é pequenininha, a parte do se. Observem aqui. Esse se ninguém vai errar. Ela se foi. Eu posso fazer isso aqui quando eu digo ela se foi, ó. E ela foi. Sem mudar porra nenhuma. Esse se ele é o quê? É alce, é expletiva. É alce. É alce, lembra da música. É alce. Certo? Que música é? Não sabe, porque é acostumado com Pepeca do Mal, flexão na tcheca, rala a tcheca no chão, não sabe, não escuta o que é bom. Gilberto Gil, pai. Pô, sabe quem é Gilberto Gil? Muito bem, tá ligado que tocava no Carnaval Salvador Galegão, Gilberto Gil? Né? Tá, tô vendo que ele sabe. Ó, vamos pra cá. Se não chover, aqui tá fácil, né? Se não chover, sairei. Primeira ideia, sairei. Segunda ideia, se não chover. Esse se está indicando o quê? Condição. Uma vez, se errar outra vez, como eu, você não deve enganar. É brega, ali ele sabe, tá vendo? Arthur Galeno. Né? Perguntei, eita, ó, perguntei se estava triste. E agora, esse se ele é o quê? Perguntei se estava triste. Muito bom. Conjunção integrante. Vamos ver. Ô, professor, e o se pode ser integrante? Pode, ó. Perguntei isso. Perguntei isso. Isso o quê? Se estava triste, troquei pelo isso. Esse se, ele é conjunção integrante. Ó, voltando aí. Quando nós falamos do se, o primeiro passo, eu coloquei só por desencargo de consciência, como eu tinha colocado conjunção, o que quebra o candidato é a confusão que é feita com se partícula apassivadora,
Caiu aquela questão de funções do si. Questão de funções do si. Tá com frio, Filipão? Não. Caiu a questão de funções do si. O que é que você faz? O primeiro passo é observar se é uma partícula apassivadora. Tá certo? Como é que eu faço, professor, para saber se é uma partícula apassivadora? Olha como é fácil. Vendem-se casas. Eu pego a oração e tento jogá-la para a voz passiva, analítica. Eu posso pegar essa oração e dizer aqui, ó, casas são vendidas. Posso ou não posso? Consegui jogar a oração para a voz passiva analítica. Aí eu pergunto a vocês, quem são vendidas? Que exerce função do sujeito. Esse sujeito, ele está praticando ou sofrendo a ação de ser vendido? Se está sofrendo, então a voz é o quê? Eu consegui pegar a oração e jogar para a voz passiva. Se eu conseguir pegar a oração e jogar para a voz passiva, é porque isso aqui também é voz passiva. Só que é uma voz passiva resumida, é uma voz passiva sintética. E se ela é uma voz passiva, esse si, ele é uma partícula apassivadora. Ele é uma partícula apassivadora. Vou repetir no primeiro momento, parece ser complexo. Quando chega aqui, é igual comercial do Presto Barba. Primeira faz tchan, a segunda faz tchum e tchan, 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 tchan. Tá certo? Alugam-se apartamentos. Eu consigo jogar para a voz passiva? Vamos tentar aqui, ó. Vou abreviar. Apartamentos são alugados. Apartamentos são alugados. Quem são alugados? Que é o sujeito. Está praticando ou sofrendo a ação de ser alugado? Então a voz é o quê? Se eu conseguir pegar a oração e jogar para a voz passiva, é porque aqui também é voz passiva. Voz passiva resumida, voz passiva sintética. Se é voz passiva, esse si ele é uma partícula apassivadora. Professor, ainda não entendi. Tem como facilitar? Tem sim. Senão não seria tio Jota. Primeiro passo, é passo a passo. Caiu uma questão do si. Parou. Tenta jogar a oração para a voz passiva. Se eu conseguir jogar a oração para a voz passiva, o si é partícula passivadora. Se eu digo, precisa-se de ajudantes, tenta jogar para a voz passiva. Tenta jogar para a voz passiva. E ajudantes são precisados? Eu não consigo jogar para a voz passiva. Se eu não consigo jogar para a voz passiva, eu tenho certeza que isso aqui não é apassivador. Porque só vai ser apassivador se eu jogar para a voz passiva. Aí eu pergunto, quem precisa-se de ajudantes? Eu preciso de ajudantes. Quem precisa-se? Eu sei que alguém precisa, mas eu não sei quem. Então, nessa oração, o sujeito está indeterminado. Ora, se a voz for passiva, o si é apassivador. Se o sujeito for indeterminado, esse si ele vai ser índice de indeterminação do sujeito. Voz passiva, apassivador. Sujeito indeterminado, indeterminação. Como é que eu faço? É tentar jogar para a voz passiva. Acredita-se em milagres. Eu consigo jogar em milagres que são acreditados. Eu não consigo jogar para a voz passiva. Então eu já sei que isso aqui não é uma partícula passivadora. Quem acredita-se em milagres? Eu acredita-se? O galego acredita-se? Felipe acredita? Não sei, o sujeito aqui, ele é indeterminado. Se o sujeito é indeterminado, esse si ele é índice de indeterminação do sujeito, papai. Tio Jota, tá bom, mas hoje é sexta-feira, eu queria assim uma molezinha. Quer moleza? Epa. Quer moleza? Olha que legal, olha que legal. Marilson, olha que legal.
Primeiro passo é muito fácil. Joguei para voz passiva. Joguei para voz passiva, partícula passivadora. Segundo passo é um macetezinho, não é regra, é um macete. Olha que lindo, olha que delícia. Esse de, ele é o quê? Preposição. Esse em, ele é o quê? Preposição. Se, preposição, indeterminação. Olha, arrasou, professor. Olha, se, preposição, indeterminação. Por quê? Porque a voz passiva não aceita preposição. Parece safadeza o que eu vou falar. Não é. O cara, para ser passivo, tem que ser direto. Verbo transitivo indireto não aceita a voz passiva. Então, o cara que quer ser passivo vai ser, olha, eu sou passivo e pronto. Quer? O cara indireto não pode ser passivo. Lembra disso, lembra disso. Vocês consideram a direta ou indireta? Se quiser pode, hein? Volta pra cá. Você é um cara indireto. Espero que não. Transitivo indireto, verbo que precisa de preposição, ele não aceita a voz passiva. Indireto não aceita a voz passiva. Então é lembrar, se preposição, indeterminação. Vou pegar o mesmo verbo com duas regências diferentes, para vocês observarem como essa preposição, esse cabelinho de virilha de gia, faz diferença. Eu digo aqui, ó, trabalham-se roupas e trabalha-se com roupas. Vou trabalhar, só que com sentidos diferentes. Trabalham-se roupas é bordar, colocar um botão, uma miçanga. Trabalham-se roupas. Eu consigo jogar para a voz passiva? Roupas são trabalhadas. Se eu joguei para a voz passiva, o se é partícula passivadora. Agora, se eu disser trabalha-se com roupas, eu consigo jogar para a voz passiva? Com roupas são trabalhadas? Vê que eu não consigo. Então, teve preposição, o sujeito é indeterminado. O se é índice de indeterminação. Só é lembrar, não é difícil. Olha como é fácil. Se preposição, indeterminação. 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 Ao vivo, né? DJ Boca da Peste. Tocando a febre do rato. Aí dentro. Ó. José cortou-se. José cortou-se. José cortou a quem? Acabou-se. Acabou-se. Como diria Jack, vamos por partes. Eu não posso dar outro exemplo, não. Epa, ó. José cortou-se. Está aqui o verbo quem cortou-se? Que é o sujeito. Se eu tenho sujeito, não pode ser índice de indeterminação. Não é não, professora? Você não pode. José cortou a quem? A ele mesmo. Então, se o cara pratica nele mesmo, ele é o quê? É reflexivo, muito bem. Então, esse se, morfologicamente, vai ser um pronome reflexivo. Tem que ter cuidado com algumas pessoas da turma. Eles não se falam. E aí? Um não fala com o outro e o outro não fala com um. Continua sendo o quê? Voz reflexiva. Então, esse se vai ser o quê? Um pronome reflexivo. Pronome reflexivo. Nesse momento, algumas situações, algumas bancas dizem que é um pronome reflexivo recíproco. E não tem muito que quebrar a cabeça. O que é o pronome recíproco? Repito qual? Esse aqui.
eles não se falam. Quer dizer que um não fala com o outro e o outro não fala com um. Quem é o sujeito? O sujeito da oração são eles. Vê que um está praticando no outro. Agu. Em um relacionamento existe o ativo e o passivo. Quem é o ativo? O que pratica a ação. Parece safadeza, mas é. O ativo é o que pratica a ação. É o que pratica a ação. Quem é o passivo? É o que recebe a ação. É o que recebe a ação. O ativo é o que pratica, o passivo é o que recebe. Se eu disser, o professor abriu a porta, o professor é o sujeito, ele está praticando recomendações. Então, a oração está na voz ativa. Mas se eu digo, a porta foi aberta pelo professor, quem foi aberta pelo professor? Ela está praticando ou sofrendo a ação de ser aberta? Então, se está sofrendo a ação, recebendo é passivo. É passivo. Tá? E é fácil, olha como é fácil. Para fazer a transposição da voz ativa para a voz passiva, é só lembrar, repito, muito parece safadeza, mas não é. Quer deixar de ser ativo e quer virar passivo. O que é que você faz? Quer ficar na frente e volta atrás. Muito bem. Quer deixar de ser ativo e quer virar passivo. O que é que você faz? Pega o que está na frente e bote atrás. Se eu disser, por exemplo, o rapaz entregou a encomenda. Aí eu pego, a encomenda foi entregue pelo rapaz. Se eu digo aqui, o professor encerrará a aula. A aula será encerrada pelo professor. É só lembrar, quer deixar de ser ativo e quer virar passivo. O que é que você faz? Pega estar na frente e bota atrás. Muito bem. Tá? E existe a voz reflexiva. Se o ativo pratica, e é nesse ponto que nós chegamos, porque existe a voz reflexiva comum e existe a voz reflexiva recíproca. Repito, parece safadeza, mas assim você não esquece. Na voz reflexiva comum, você pratica em você mesmo. E na voz reflexiva recíproca, você pratica em alguém e alguém pratica em você. Entendeu? Reflexiva. Você está em casa, tal. Menino! Estou estudando vozes verbais. Voz reflexiva. Você pratica em você mesmo. Voz reflexiva recíproca é lá no sítio. Tá? Brincando de patona. Deixa pra lá, tá? Beleza? Mais um detalhe bem interessante, ó. É muito comum observarmos falhas como essa aqui, ó. Vende-se casas. Aluga-se apartamentos. Tá errado, papai. Por quê? Quem é o sujeito da oração? Então, aqui casas também é o sujeito. Regra básica de concordância, o verbo deve concordar com o sujeito. Então, se o sujeito está no plural, o verbo tem que estar no plural. Alugam-se apartamentos, olha, verbo no plural porque o sujeito está no plural. E por que aqui? Quero ver. Por que aqui está no singular se o elemento está no plural? Isso, porque não tem sujeito. Se não tem sujeito e o verbo concorda com o sujeito, então não tem com quem concordar.